nosso episódio é especial e revolucionário, do jeito que eu gosto. 3 gerações de mulheres na estrada, vivendo aventuras, cada um sob o seu ponto de vista, sobre a sua idade e sobre a sua própria experiência, sobre a oportunidade de poder estar por aí em conexão umas com as outras e com as aventuras. Quais são as visões de uma mãe nômade, filhas nômades, mãe de mãe nômade, avó de netas nômades, enfim. O que essas 3 gerações têm para contar acerca de pessoas que se permitem viver aventuras. E tudo sob um ângulo único de cada uma. E tudo fica muito mais claro quando se está no meio do caminho. Eu sou a Dani Truffi e este é o Livre, Leve e Dane-se. A minha família está na estrada há mais de 25 meses e por aqui eu conto as histórias de uma família nômade, de uma vida consciente e, é claro, de uma pitada de dane-se. Então, vem comigo, vai ser mais leve, te garanto. Neste exato momento da nossa aventura, o que aconteceu foi que deixamos o Daniel em São Paulo, cuidando das coisas por lá. Eu cuido daqui de forma mais remota. No entanto, o que está acontecendo neste momento é que nós estamos fazendo uma viagem de mulheres. Uma viagem de mulheres para mulheres. Então estamos eu, minha mãe e minhas 2 filhas viajando numa cidade bem próxima da nossa cidade natal. Mas o objetivo disso tudo é que possamos ter mais conexão, que possamos nos descobrir, que possamos conversar sobre assuntos femininos. E eu acho que o mais importante disso é que possamos contar para as nossas filhas, que são a geração mais nova de mulheres da nossa família, que dá para viajar por aí com segurança mesmo sendo mulheres, que é muito importante essa conexão entre nós aqui, que trazemos essas mulheres fortes e empoderadas. Então, estamos numa viagem, só nós 4, e este episódio é justamente para falar sobre as diferentes visões que cada um, no seu contexto, consegue trazer sobre nomadismo, aventura e mulher na estrada. Para quem nos acompanha, eu já contei a nossa história por aqui, então, só para recapitular, o que aconteceu para a gente sair como uma família nômade foi que nós saímos lá de Baraqueçaba, São Sebastião, lá naquele lugar que eu conto onde eu deixei as 8 caixas da minha vida. Então, é na casa dessa pessoa aqui. É lá que eu deixo. Essa pessoa, no caso, é minha mãe, que eu já apresentei para vocês. Então, lá eu deixo as 8 caixas da minha vida. E foi de lá que eu saí. Só que, surpreendentemente, falando de detalhes, né? Eu também já contei aqui que nós saímos para ir para Bahia e ficar 2 meses, e 2 meses já duram 2 anos. Então, acho que num determinado momento, acho que tanto para as meninas que estão aqui como para minha mãe, foi uma grande surpresa eu dizer que eu tava indo para Bahia e que de repente eu fui ficando, né? E nessa de vai ficando, vai ficando. Então, eu até queria que vocês contassem um pouco desse início de surpresa, né? O que vocês imaginavam que ia acontecer? Porque eu e o Daniel, eu e o pai, a gente saiu pra ficar 2 meses na Bahia. Antes de a gente sair, fiquei com medo, não queria ir. Eu falei que eu não queria ir, e vocês falaram que tipo, não ia acontecer nada, que depois a gente voltava. Mas aí acabou durando mais tempo do que previsto. Eu assustei quando começou a medir o porta-mala, que o meu pai começou a medir o porta-mala pra ver se cabia todas as malas. Daí eles chegaram à conclusão que não cabia no porta-mala e que ia ter que colocar em cima do carro as coisas. Pra mim foi bem assustador, porque, bom, fui totalmente enganada, sabe? Tava numa viagem, eu gosto de viajar de moto, eu e meu marido, a gente se aventura por aí de moto de vez em quando, né? Não somos nômades, mas a gente gosta de aventura também. E estava numa viagem de moto quando recebi, assim, uma mensagem: estamos indo para Bahia, né? Então foi, assim, meio assustador. Achei que era 15 dias, né? Mas aí a gente vai se acostumando em termos, né? É difícil estar longe, com certeza, né? Mas acontecem coisas, assim, maravilhosas, né? Coisas até de
as meninas sentirem a minha falta e me chamarem num vídeo para acompanhá-las num lugar que elas estavam meio com medo de andar no condomínio. Então tudo isso é gostoso, é gratificante, que mesmo longe a gente faz parte dessa vida nômade. Isso que você falou é muito legal, porque é engraçado que às vezes, olha, até me emociono, porque às vezes, quando a gente fala das relações, né, dos laços, eu acho que uma das coisas que a gente já falou aqui várias vezes e que mais a gente tem medo é essa questão dos laços, né, porque é o estar longe, é o desapegar, desprender, né, e muitas vezes as crianças estavam falando com você e eu nem sabia, né? Que nem esse episódio que você tá contando. E é engraçado que às vezes até vinha na minha cabeça. Porque, para contextualizar, né? A gente, quando nós estávamos no Ceará, foi um dos primeiros lugares que permitiu que elas andassem sozinhas. E às vezes eu e o Daniel, acho que a gente tava trabalhando, alguma coisa assim, ou nem tava, nem sei, acho que tava trabalhando. E não podia acompanhá-las. Então elas ligavam pra minha mãe, ó, vó, vamos comigo. E daí elas andavam no condomínio e filmando, né? E sim, você junto. Conheci o condomínio. Ela ver o chão. Boa parte do tempo ela via o chão porque a câmera ficava ligada pra baixo. E a gente conversando com ela. Então, a Vale falou que boa parte do tempo a câmera ficava pra baixo. E ela via só o chão, mas a gente ia falando com ela. Fala, vó, você tá aí? E daí e até daí, às vezes, até eu pensava nessa artimanha, entendeu? Que jeito que minha mãe pode olhar as meninas estando à distância. E elas faziam um tour também, né? Em cada casa que chegava. Sim, principalmente a Violeta, né, Violeta? Eu tirava foto e tal. E nesse lugar aí, né, a gente mostrava os gatinhos, que a gente conheceu alguns gatinhos lá. Daí a gente mostrava as amigas, era uma forma de a gente se sentir segura em ir sozinha, né? Então, era, assim, uma coisa que era engraçada, assim, porque saía de casa e a gente já pegava o celular, já ligava pra minha avó e a gente começava a conversar. Então, assim, eu acho que uma das coisas que não pertenceu à sua geração e que, de repente, tá pertencendo à minha geração, que tá me permitindo fazer isso, e que daí as meninas, então, é melhor a gente já se conformar que talvez elas voem ainda mais, né? Com certeza. E essa parte é uma parte difícil, né? Porque você olhar, assim, você quer, é lógico que é todo mundo pertinho, sempre, né? Mas acho que uma das frases assim mais tradicionais de que os filhos não pertencem a gente é muito verdade, né? E a gente fica feliz porque sente saudades e tudo, mas a gente fica feliz de saber que os filhos vão galgando e alcançando seus sonhos. Isso é muito importante. Pior seria se ficassem todos assim embaixo das asas e frustrados. Sim, exatamente. E agora, né, o fato de existir a internet, né, que Sim. proporcionou até esse nomadismo digital. Eu acho, eu não sei, minha mãe vai confirmar, mas eu acho que minha mãe é daquela geração de se nada der certo eu viro hippie, mas fantasiando que tomara que nada dê certo pra eu virar hippie. Ou hippie no sentido mais de nômade mesmo, de livre, acho, né? E de repente, ou então depois que eu me aposentar, eu abro uma pousada no litoral pra ir morar na praia, né? Sim. Que era o desejo. Meu pai e minha mãe vêm daquela geração onde realmente o trabalho tinha um outro formato devido a não ter internet, né? Sim. Então não existia esse trabalho remoto que hoje em dia as pessoas acabam tendo a possibilidade, né? E eu acho que o mundo globalizou e permitiu que as pessoas vivessem longe dos pais, né? Coisa que antes também era aquela coisa mais
na cidade você se desenvolve, aquela coisa patriarcal, né? Que fica ali mesmo. Mas mesmo assim eles são super vanguarda, sempre viajaram, já foram, quando foram pra Bahia, quando eu era bem pequena, ir pra São Paulo pra Bahia era... Fomos de carro pra Bahia 2 vezes, né? Parando de barraca, né? Nós fomos acampando, né? E na época não existia internet, existia o guia 4 rodas. E a gente ia selecionando praias bem mais desertas e tal, ia conhecendo, parando, acampando, né? Então, eu acho que tudo isso fica no GEM. Fica! Né? Felizmente ou infelizmente fica, né? Então, além da Dani, tenho mais 2 filhos e também são assim, ousados e aventureiros, né? Uhum. E então acho que isso aí, né, ficou ali. Fica. Porque pra mim, assim, sempre... eles sempre voltavam contando. Imagina isso. Eu tenho 40 anos, o quê? Uns 36 anos atrás? Um pouco menos, né? 30 anos atrás, eu tinha uns 10. Não, menos. Quando vocês foram pra Bahia? Sim, menos. Então, imagina isso. Imagina as estradas, imagina os caras. Eles foram em 6 casais, é isso? 6 casais. A primeira vez 6 casais, a segunda 3. Se pra mim foi uma aventura hoje com Waze, Google, tudo que você imaginar, estradas boas, né? Sair de São Paulo e dar rolê pelo Nordeste, Airbnb, bagageiro de carro, tudo no esquema. Imagina pra eles que foram há 30 anos atrás, as estradas não eram, acho, né? Tinha não, né? asfalto, com certeza não era. Tinha a maioria asfalto, mas muito ruim, né? Muito desgastada. Eu imagino, porque vocês lembram das estradas? Eu tava... Em alguns pedaços. A gente fala, tinha o Waze e tal, mas às vezes o Waze não funcionava. Daí ficava naquela correria. Daí a gente perguntava para as pessoas também não sabiam onde elas estavam e tentavam dar informação. Já teve vezes de ser 5 horas de viagem virar 10 horas de viagem, né? Então, bem assim... Ficava bem estressante, mas daí a gente resolvia e era bem legal, assim, no final, assim. Da onde pra onde que foi que nós andamos 2 horas a mais? A gente pegou uma estrada de terra e a gente tinha que perguntar pras pessoas, e era tipo, tudo buraco e a gente tinha várias horas do caminho. Eu acho que foi de Brasília pra Não. Foi pra Goiânia. Foi Então, mas foi, sabe qual pedaço? Eu acho que foi da Bahia pra algum lugar. De Lençóis, da Chapada, pra Goiânia. Que foi que a gente se perdeu 2 horas a mais. Aí a gente descobriu que o Waze não era a melhor ferramenta naquelas estradas, que tinha que ser pelo Google. E a gente devia ter levado o guia 4 rodas. Porque certamente não ia olhar. E nessas estradas eu ficava com medo, né? Porque eu sou... Assim, eu tenho um pouco de medo do carro capotar, dessas coisas, mas... Era só... imaginação, porque nunca aconteceu nada, né? Assim, de capotar, Não, nada. Se acabava a gasolina, a bateria. Acaba a gasolina. Teve... Tem uma bateria, ficamos no carro, acabou a bateria. É verdade, acabou. Conta, Vale, como é que foi? Eu e o pai... Isso é importante contar, porque... Por que acabou a bateria? A gente ficou no carro, mexendo no celular, eu tava carregando meu celular no carro, e o papai e a mamãe desceram, porque eles tinham uma reunião. E a gente ficou estacionado lá, eles estavam ali, olhando, e... Pra carregar o celular, precisa estar com o carro ligado. Mas precisa acelerar o carro pra ligar primeiro. Então a gente, em vez de acelerar, a gente ficou usando a bateria do carro e acabou acabando. E ela ficava apertando um botãozinho assim que de repente ligava o carro. Aí Então, do nada acabou tudo. Não ligava mais o ar, não ligava mais a bateria, nada. Não, e eu e o Daniel, nós estávamos indo, disso que ela tá contando, nós estávamos indo de Goiânia pra Palmas. Só que nós iríamos parar na Chapada dos Veadeiros. Sim. Foi isso, né? Foi pra caminho da Chapada dos Veadeiros, eu acho.
Aí no meio da estrada, eu e o Daniel, aquele perrengue, porque eu já falei, gente, se programa, mas a gente não se programou. E nós tivemos que fazer uma reunião de um posto, paramos no posto, fizemos a reunião, só que a reunião demorou mais do que o previsto. E daí essa reunião deu uma estressada nos pais, a hora que nós chegamos no carro, o carro sem bateria. E nós ficamos o quê? 1h30, 2 horas esperando o cara, né? É Não. porque aí chamou um cara pra consertar a bateria lá, recarregar o carro. E o cara não aparecia nunca, filho. Primeiro o papai achou uma pessoa, aí o cara falou, tá, eu já vou, e ele nunca mais voltou. E daí... Aí ele arrumou uma pessoa. daí ele chamou o amigo do amigo, e daí o amigo do amigo nunca chegou lá. Daí teve uma hora que ele chegou lá, deu e tal. Mas foi uma aventura. E o que eu acho mais legal daqui, que eu acho que é uma das coisas que a gente pode conversar, que é que somos 4 mulheres, né? Porque assim, eu acho que uma das coisas que eu mais mostrei de empoderamento para elas foi quando nós pegamos o carro, nós 3, e nós fomos de Lençóis para o Capão. Não existe risco nenhum, não é sobre isso, mas é sobre a mulher poder ir e vir com mais mulheres, sem que um homem esteja junto. Você sempre mostrou pra gente esse caminho, né? Sempre viajou com a gente. Exato, sempre nós viajamos, A gente né? foi pra São Paulo, não, pra São José. Para São José, E descemos fomos pra sozinhos. ilha. Foi a primeira vez que a gente viajou, acho que só nós 3. Foi lá, a gente ainda morava lá na Serra, acho. E algumas vezes fizemos só nós duas, né? Só para nós que a duas. gente pudesse colocar o papo em dia, com Sim. mulher para mulher, né? Sim. E isso aí também foi muito importante. É. Eu acho que da família, assim, né? Sempre há nós sempre fomos meio ousadas, né? Assim, citando que em 1970 eu fui ousada o suficiente para ser a primeira pessoa da minha cidade a sair num intercâmbio de 1 ano, né? Fora do país. Então, eu acho que tudo isso vai ficando, né? Sim. E eu acho que, por exemplo, eu sou uma das pessoas que mais fomentei a gente poder viver viajando, né? E isso vem muito da minha mãe, que é uma pessoa que sempre mostrou que dá pra ser. E a mulher pode, né? Isso eu acho que é uma das grandes marcas. A minha mãe é aquela mulher que sempre pegou o carro e saiu. E hoje pode ter gente ouvindo e pode estar achando, tipo, mas o que tem a mulher pegar o carro? Mas tem. Tem Sim. gente que não pega o carro até hoje sendo mulher. Eu acho que aí vai da parceria também, né? Que nem seu pai é uma pessoa assim que para mim sempre foi muito especial, que sempre me deu apoio. Acho que a parceria, né? O casal também é importante aí, né? No sentido de vai, né? Sim. Então, além de eu ter a vontade de ir, sempre não tive obstáculo, vamos dizer assim, que falasse, né? Acho que isso também é importante. Eu também acho que procurei uma pessoa assim pra eu estar, que é tipo uma pessoa que incentiva a ir mesmo. Quando que vocês começaram a viajar, né? Foi tudo começado quando a gente foi morar na ilha, pra mim, assim. Que você falou, vamos mudar pra praia. E daí eu achei bem diferente, assim, porque como a gente morava em São Paulo, né? Era uma cidade grande, né? Então, era um negócio, foi tipo, girou, né? Na hora que a gente foi mudar pra ilha. Então, acho que foi daí que começou tudo, né? Foi. A ousadia começou daí, né? Que eu contei em alguns episódios que a ilha foi o nosso primeiro Faísca, né? Que eu e seu pai lá no fundo a gente sabia que era um experimento para alçar novos voos, mas não sabíamos ainda quais voos. A pandemia chegou e tudo mais, né? Mas vocês sempre foram assim, você, Daniel, sempre foram bem ousados, que nem
vocês optaram em morar em São Paulo, mas não São Paulo cidade. Vocês já foram buscar a Serra da Cantareira, que era um lugar diferente. Sim. Né? Trabalhavam em São Paulo, sim, na proximidade da cidade, mas estavam num lugar já alternativo, vamos dizer assim. Né? E na época a Serra não tinha nada, né? Não. Tinha nada. As únicas crianças basicamente eram elas, né? Depois ficaram chegando. Mas quando elas eram bebês, eram elas. Eu me lembro quando você foi com a mudança, que eu fui junto e meio à noite, e eu ficava assim, meu Deus, onde que ela vai se meter com essas crianças? Minha filha tá ficando louca. A minha mãe acabou de fazer uma viagem com o meu pai também. E eles até brincam, que eu falei, eles ficaram 40 anos dando rolê, ela vai contar melhor. Mas daí eu falava assim, e aí? Vai voltar? 40 dias. Cadê? 40 dias. E aí, não vai voltar mais? Vão ficar aí? Que rolê é esse? Daí eles brincavam, aprendi com você e tal. Mas lógico que não aprendeu comigo. Talvez tenha incentivado, mas eles já fizeram muitas vezes isso. Mas essa foi também bem ousada, né? Assim. Também, apesar de ser, assim, né, lugares seguros, né? Mas, bom, mais ousados acho que foram as de moto, né? Porque nós fomos pro deserto de Atacama, né? 2 vezes, e viagens também de 35, 40 dias, né? E essa foi assim, a gente optou de conhecer Portugal e Espanha de carro. Né? Ao invés de ficar indo só de ponto a ponto de avião, a gente fez essa opção de fazer tudo de carro. E a gente rodou 3.000 quilômetros, né? Foi bem interessante. Mas isso que ela tá falando é real. Porque essa ainda vocês se programaram, mais ou menos. Sim. As de moto, vocês metem o louco, não é? Mete o louco no sentido que você não pode fazer uma reserva muito antecipada, coisa assim, até porque depende do clima, não sabe se você vai chegar, às vezes a estrada não é boa, né? Mas, e também alguns, por exemplo, o deserto do deserto do Atacama e como é que chama lá? Para o fim do mundo lá, do Ushuaia, você tem que passar por estradas, como tem um grande trecho de rípio, então isso é aventura, né? Isso é aventura. Aí eles vão de moto e a minha mãe hoje tá com... Pode falar aqui, mãe? Sua idade? Pode. Minha mãe tá com 69. Não, 68. 68, gente! Tá longe de 70. 68. E a primeira você tinha... Primeira viagem, 65, acho. 65. Na garupa de uma moto, com meu pai também, 65. E quantos quilômetros? Você lembra? Acho que foram 2.000. Pensa, 65 anos na garupa de uma moto, 2.000 quilômetros, sem reservas fixas, então, parando aonde dá. Hotel de estrada, aquele rolê. E fez outra depois, no aniversário de 40 anos do meu irmão mais velho, né? Foi isso. Eu acho muito interessante porque a maioria, você encontra bastante homens nessa idade ou até mais velhos nas estradas de moto, mas mulheres é difícil, eu não sei por quê, né? Eu acho uma delícia, eu falo até que eu me sinto muito poodle, porque eu sento ali na garupa e só observando, né? Então eu acho muito, muito legal, vale a pena. Então, você pensa, às vezes, aí alguém fala, quero viver que nem você e tal, né? Dá pra viver assim também. Só que daí a gente vai ter que trabalhar a descoberta, a autodescoberta, porque a minha começou aqui. E agora eu queria ouvir das meninas aí... Peraí que a Vivi tá com sono aqui. Eu queria ouvir das meninas... eu acho que é importante a gente contar que talvez vocês achem legal pra descoberta de vocês e pra vocês entenderem que mulher também pode fazer tudo isso, mas que nem tudo são flores, né? Que existe sempre uma conversa entre nós 4, né? Porque o Vini agora já tá pra outros lados, mas
Até onde dá pra gente ir, a conversa que a gente sempre fala é que é uma fase e vamos aproveitar essa fase e que depois essa fase vai acabar e vocês podem contar da experiência de vocês, positivas, negativas. No início, eu ficava chateada porque eu não tinha muitos amigos. E os meus amigos, eles estavam indo na escola, estavam fazendo as coisas da vida deles. E aí eu ficava sozinha. Aí depois de um tempo todo mundo foi se acostumando e a gente conseguiu falar, inclusive fazer novos amigos. E de vez em quando eu viro assim, pra minha mãe e falo, mãe, eu quero voltar a morar lá e ir no Thier, né, ir pra escola. Daí ela fala, mas pense que se você for pra lá, você vai ficar com saudade dessa vida que você tem aqui, né? Então, sempre tem um lado bom e tem um lado ruim, né? De estar viajando, de ficar lá parado. Sempre tem esses lados. Uhum. Elas sempre questionam e sempre perguntam e sempre pedem que querem ter um quarto, que querem ter uma casa de volta. Eu acho que esse é um sentimento que eu também tenho. Eu sinto falta também. Ainda ontem eu falei pro Daniel, às vezes, assim, nessas fases de final de ano, eu sei que a casa da minha mãe fica sempre cheia, então a gente também, tipo, se sente meio que atrapalhando, se sente meio perdido, porque, né, tá naquele rolê. Mas eu sempre falo, Daniel, é hora da gente ter uma casa de volta. Ao mesmo tempo a gente se concentra e fala, é uma fase, vai acabar. E depois eu acho que se a gente parar de viajar agora, virá uma outra fase mais parada. E depois as crianças vão crescer, assim como o Vini. Então a gente não vai ter de novo esse momento de se desapegar de tudo e sair todo mundo junto, né? Ainda que a gente conseguiu o Vini. Pra quem não conhece, o Vini é meu filho mais velho, né? Que ele não tá aqui, preciso gravar um episódio com ele. Ele viajou conosco, né? Durante um ano e meio, eu acho. Mais ou menos. Então, ele já não tá mais. Então, a gente pensa, as meninas logo também não vão querer mesmo, né? Porque vem a adolescência mais forte. Daí o bicho pega. Então, acho que é isso. Eu acho que teriam muito mais outros assuntos pra gente conversar. Acho que a gente pode até fazer outros episódios, mas acho que o que a gente queria trazer é isso. Queria saber se vocês querem dizer mais alguma coisa. Acho que não, mas tem vários assuntos que a gente poderia puxar em outros episódios e tal. Uhum. Que foi bem legal fazer esse episódio. Legal? Uhum. Então vamos dar um abraço aqui! Uhul! Vem com a gente refletir sobre a construção de uma vida com mais propósito e alinhada com a sua alma. Sendo nômade ou não, vamos juntos refletir sobre como desconstruir e pensar fora da casinha. Então, se inscreve aqui no canal para não perder os próximos episódios e nos acompanhe lá no Instagram, @LivreLeveDane-se. Saudações de liberdade, amor e disciplina.